Olá! Vamos mergulhar hoje num dos direitos reais mais interessantes e, olha, mais inovadores do nosso Código Civil, o direito de laje. Com certeza, né? O famoso puxadinho, aquela construção a mais que muitas vezes surge em cima da casa dos pais para abrigar a nova família do filho, por exemplo. Isso é uma realidade social e urbana em cada canto do Brasil. Pois é, e o mais fascinante é entender justamente essa jornada. Como é que essa prática, que era super informal, virou um instituto jurídico de verdade, com regras, direitos e deveres bem claros. A transformação do puxadinho num direito para valer. Vamos lá. Ok, para começar, a gente precisa situar o direito de laje. Onde é que ele se encaixa nessa estrutura gigante que é o direito civil? Qual é a sua essência e, principalmente, de onde ele veio? Bom, a definição técnica está aí, com base lá no artigo 1510-A do Código Civil. Mas o ponto-chave, o pulo do gato, é a criação de uma unidade que é distinta e autônoma. Ou seja, a gente não está falando de dividir algo que já existe, mas sim de criar uma coisa totalmente nova, seja em cima ou embaixo da estrutura original. E olha só como isso tudo é recente. A coisa começou a tomar forma em 2016 e, já em 2017, com a lei da REURB, a de Regularização Fundiária Urbana, o direito de laje ganhou seu lugar definitivo no Código Civil. Isso mostra que foi uma resposta bem direta do legislador a uma necessidade social que estava gritando nas cidades. E é aqui que a gente vê a grande virada de chave, a grande inovação jurídica. O direito de laje basicamente quebra aquela regra geral da acessão, sabe? Aquela que diz que o acessório sempre segue o principal. Com a laje, não. A nova construção não é engolida pelo dono da casa de baixo. Ela ganha vida própria com um dono próprio. Certo. Se é uma unidade nova, como é que ela funciona na prática? Como é que ela é registrada? Quais são as características dela? Vamos ver essa estrutura. Agora, a formalidade que esse direito ganhou é o ponto mais incrível. A matrícula própria é a alma do negócio. Sabe o que isso significa? Que a laje se torna um imóvel independente para todos os efeitos legais. Ela pode ser vendida, pode ser alugada, pode ser dada em garantia, tudo de forma separada da construção base. E aqui, pessoal, atenção. Essa é uma distinção que não dá para confundir. No direito de laje, o titular, que a gente chama de lajeado, ele não vira dono de um pedacinho do terreno, de jeito nenhum. Ele é dono só da unidade autônoma dele. Já num condomínio, cada um é dono do seu apartamento e de uma parte ideal de todo o resto. O terreno, a piscina, o salão de festas. São regimes jurídicos completamente diferentes. Claro, ter um direito real desses não é só alegria, né? Traz junto a um monte de responsabilidades. Então, vamos dar uma olhada no que o titular da laje precisa cumprir? Então, o ponto é, autonomia não é anarquia. O lajeado vai pagar o IPTU dele separadinho, mas ele tem que contribuir para manter a estrutura que sustenta todo mundo. E claro, não pode fazer uma obra maluca que coloque em risco o vizinho de baixo ou que mude totalmente a cara do prédio. E sempre, sempre de olho nas leis do município. E a lei não para por aí, ela vai além. Esse parágrafo 6º abre uma possibilidade impressionante, a de criar novas lajes em cima das lajes que já existem. É o que a gente chama de laje sobre laje, quase um prédio, né? Mas calma, o processo para criar essas camadas todas é bem rigoroso. A palavra mágica aqui é autorização expressa. Todo mundo que está envolvido na estrutura, desde o dono original do terreno até os outros lajeados, todo mundo precisa concordar por escrito. É um sistema que tenta garantir um crescimento vertical que seja ordenado e, principalmente, seguro. Bom, como qualquer direito real, o direito de laje também tem um ciclo de vida. Ele pode ser vendido e ele pode acabar. Vamos entender as regras para esses dois momentos super importantes. A lei aqui foi bem inteligente. Ela cria uma hierarquia bem clara na hora da venda. A ideia é tentar manter a propriedade consolidada entre as pessoas que já dividem a mesma estrutura. Então, primeiro se oferece para o dono da base, se ele não quiser, aí vai para os outros lajeados seguindo uma ordem de proximidade física. Isso evita que um terceiro, um estranho, entre nessa relação sem que os atuais moradores tenham a chance de comprar. E agora, a pergunta de R$1 milhão. E se a estrutura que dá suporte para tudo isso simplesmente desmoronar? O que acontece com o direito que depende dela? Bom, a regra geral é bem lógica. Se não tem base, não tem laje. O direito acaba porque o objeto dele, a coisa física, não existe mais. Simples assim. Mas, sempre tem um mais no direito, não é verdade? E aqui tem dois que são cruciais. Se a laje for no subsolo, a ruína do que está em cima não afeta ela. E, o mais importante, se o dono da base reconstruir tudo em até 5 anos, o direito do lajeado renasce sobre a nova estrutura.
É uma baita proteção para o investimento que o titular da laje fez. Ufa! Depois dessa análise toda, vamos só amarrar os pontos essenciais que definem esse instituto para a gente não esquecer mais. Então, para resumir, o direito de laje pegou uma realidade social, o nosso puxadinho, e deu para ele segurança jurídica. Criou um direito real totalmente novo, autônomo com matrícula própria no cartório, que é bem diferente de condomínio e que tem um conjunto de regras super claras para sua criação, manutenção e até para sua extinção. E para fechar, fica aqui uma reflexão. Ao formalizar essa prática, a gente está criando uma solução sustentável para o adensamento das cidades, permitindo um aproveitamento melhor do espaço? Ou será que talvez a gente esteja abrindo a porta para conflitos de vizinhança novos e bem mais complexos no futuro? É uma questão para a gente pensar. Valeu e até a próxima!